Bom dia, hoje é dia 9 de maio do ano de 2024. Eu sou o pesquisador Jonathan Wesley da Trindade Silva, graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e estou em Brejinho, na Avenida Antônio Alves Pessoa, na residência do senhor Marcondes Cavalcante Batista de Souza, para darmos início com o projeto denominado Projeto História Oral e Cultura da Terra da Farinha. Para isso, nós vamos começar entrevistando o seu Marcondes e elaboramos algumas perguntas que achamos que podem ser importantes para a história, tanto pessoal dele, como a história da família e a história da cidade de Brejinho. Bom dia, seu Marcondes, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Pronto. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é assim, o que o senhor sabe sobre a história da sua família, sobre os seus antepassados mais antigos? Bom, o que eu sei sobre meus antepassados mais antigos, meu avô Conrado, né, que tem o sítio São Joaquim, né? Eu morei aqui desde criança, desde que eu nasci. Então, quando eu vim me entender assim, por entender as coisas, eu tinha já uns 8 anos de idade, quando vim frequentar mais a minha família. Meu avô, ele tinha o sítio São Joaquim, tinha uma casa de farinha e a plantação lá no sítio era mandioca, né? Que é para fazer farinha naquela época. E tinha muita fruteira, mangueira, cajueiro. Certo, esse sítio aqui Essa casa que hoje em dia eu resido nessa casa pertenceu ao meu avô, que foi construída pelo seu pai, né? Foi construído pelo pai do meu avô e toda a minha família morou aqui, né? Meus tios, todos eles moraram aqui nessa casa e hoje em dia essa casa pertence à minha mãe, Dona Teresa Cavalcante, e eu tenho meu sítio, mas eu gosto de vir dormir aqui na cidade, então eu gosto de vir dormir aqui nessa casa, que ela também traz muita lembrança para mim, né? Muitas boas lembranças, né? Sim, esse sítio São Joaquim fica no Arame, né? Fica na localidade do Arame, o sítio São Joaquim. Certo. O nome da sua mãe é Dona Terezinha, né? O nome do seu pai, É, como era o seu pai? Meu Ele pai era Zacarias Batista de Souza, ele era de Recife, já é né? falecido, né? Já é falecido há muitos anos já. Sim, Zacarias Batista de Souza. Sobre o seu avô Conrado Alves Cavalcante, né? Em conversas anteriores, o senhor relatou que em Areis ele foi vice-prefeito, né? Isso, E juntamente com o prefeito foi João Aureliano. E o senhor relata que havia um bairro em que residiam apenas pessoas negras, né? E que ao exatamente. adentrar na igreja, né, tinha um hábito É, eu diferente. ainda alcancei, eu ainda alcancei essa parte, né? Que o meu avô, existia um canhão na Praça de Areis, que é uma praça muito bonita, né? E na época que João Aureliano era prefeito, e teve uma vez que foi um pessoal lá tirar o canhão na praça lá de madrugada e terminou todo mundo na delegacia. Mas o João Aureliano, que era o prefeito da época, foi até lá e mandou soltar o pessoal. E o cidadão disse que tinha sonhado com aquele canhão e que naquele canhão tinha ouro. E então o prefeito João Aureliano disse que não, que isso aí era, não existia nada naquele canhão e que só não ia deixar ele levar porque fazia parte da história da cidade. Embora que anos depois, antes dele sair da prefeitura, ele levou o canhão para a fazenda, segundo contam, né? Eu não Sim. posso dizer assim, testemunhei, né? Que eu ainda não tinha nascido. Mas segundo contam, ele levou, ouvi meu avô contar várias vezes isso, que ele levou o canhão para a fazenda e lá cortaram o canhão, que era, naquela época usavam carbureto para fazer o corte, e tiraram diversas barras de ouro lá de dentro do canhão e depois, como se diz,
soldaram, né? Colocaram tudo como antes e puseram de volta o canhão lá na praça. Isso aí, muita gente conta isso em Areis. Diz que nessa época a praça era até assombrada por causa desse negócio. Eu não alcancei, mas dizem que era. E testemunha como meu tio Tota Alves de Areis também contou muito essa história. Esse seu tio ele era irmão de quem? Do seu avô? Não, eu não sei se ele era irmão do meu avô, mas eu tenho ele por tio. Desde que eu nasci, tenho ele por tio, né? Chamava ele de tio, ele era meu tio. Tinha ele como meu tio. Agora, qual o parentesco que ele tinha com a minha família, aí eu não lembro, não sei. Certo. Não sei. O senhor relatou que tinha um bairro lá em Areis que residiam só Sim, negros, e né? nessa época lá, até quando eu fui morar em Areis, nos anos 69, existia lá em Areis uma rua, eu não estou bem lembrado o nome agora dessa rua, faz muitos anos que eu não vou em Areis, mas lá tinha uma parte da cidade que era onde morava o povo de cor, aquele pessoal de cor, né? O pessoal negro. A maioria toda morava naquele bairro e naquela rua, que inclusive que muitas vezes meu tio Tota contou que muitas vezes ele foi lá naquela rua que gente branca não era muito bem recebido por lá, mas ele era desses caras metidos a valente e encarava mesmo, entrava lá na rua, mas não era muito fácil para quem estava lá na rua, não era muito bem recebido, mas ele muitas vezes entrou para desafiar aquele povo. Mas tem um hábito, as pessoas negras têm um hábito que o senhor falou de entrar na igreja católica e... Sim, é isso. Agora eu aconselho isso aí também, que quando eu cheguei em Areia, já não... Aquela rua era conhecida como as ruas dos negros, mas já não existia aquela desavença, aquela assim, de a pessoa não poder entrar naquela rua, ser ameaçado por entrar naquela rua, já não existia. E no domingo, todo domingo eu ia para a igreja, fiz a primeira comunhão e ia todo domingo à igreja. No tempo, o padre Armando, que ainda está vivo, ele mora em Goianinha. E nessa época eu lembro muito bem que aquele pessoal de cor ficava na parte mais de trás da igreja. Geralmente eles usavam roupa branca e vi muitas vezes eles entrarem descalços na igreja. Ficavam descalços, ficavam na parte de trás da igreja, da metade para o final da igreja, né? Tinham esse hábito já. Já era um hábito que já vinha de muito tempo, né? Daquelas épocas onde existia assim O racismo, assim. esse racismo, né? E aí, então era isso que acontecia, aquele pessoal ficava mais na parte de trás e tinham mesmo o bairro mesmo onde eles residiam lá na cidade de Areis. Certo. Aí no caso, a história da casa onde mora o senhor já contou, né? Que foi construída pelo seu bisavô, né? Que construiu essa casa. Essa residência aqui ela foi construída pelo meu bisavô, O pai de justamente para o meu avô Conrado. Sim, Né? entendi. Como foi a sua infância em Brejinho? O que é que você pode nos contar? A minha infância em Brejinho, meu pai era militar, então ele era assim uma pessoa assim que não dava muita liberdade da gente estar andando na rua, essa coisa toda. Mas eu lembro que a partir da minha adolescência, em 70 eu fui morar em Areis, morei em Areis há alguns anos e em 74 eu me mudei para Natal. Mas a partir de 74 eu vim tirar férias aqui em Brejinho. E aqui naquela época, né, não existia muita coisa. A rua ainda não tinha calçamento, tudo era areia ainda e grama. E onde o povo lavava roupa naquela bica, né? E quem botava água nas residências era a Dona Laura, né? Ela tinha um jumentinho que ela botava aqueles barris
e ela botava água nas residências aqui, Dona Laura, né? Dona Laura. E nessa época a brincadeira aqui dos adolescentes era caçar passarinho e buscar o gado a cavalo. Era isso. E joga bola. Joga bola. Né? Nesse tempo, o senhor fala que é em 74 que É. se mudou para Natal, né? Foi em 74. Em 74 eu me mudei. O senhor nasceu em que ano? Se quiser. Hã? O senhor nasceu em que ano? 59. Ele nasceu no ano de 59, né? Sim, aí de 59 até a adolescência morou em Brejinho. Morei em Brejinho. De 59 até, até uns 10 anos de idade eu morei em Brejinho. Saí de Brejinho, eu tinha 10 anos de idade. Sim, entendi. Em conversas anteriores, o senhor relatou que durante a sua infância viu uma aparição sobrenatural É verdade. em uma casa aqui na cidade, né? Isso aconteceu aqui numa residência aqui da cidade e eu me acordei de madrugada e vi aquela coisa, vi aquela aparição e anos depois, né, depois que eu saí, foi morar um professor e montou um colégio lá na residência e um dia ele acordou de madrugada e também viu, né, que por incrível que pareça, viu o capeta lá andando dentro de casa e ele saiu assustado com toda a família. Agora você imagine eu com 8 anos, 9 anos de idade, ver uma coisa dessa também, como eu vi. E Você saiu do quarto e viu. eu vi, eu me acordei com aquele frio, muito frio, um frio que não era normal, e quando eu olhei para o canto da parede, eu também vi essa aparição. E eu era muito pequeno. Você disse a sua mãe na Eu época? gritei por minha mãe na época, e minha mãe veio, e eu apontei para onde estava, para onde eu estava vendo. Ela pediu para eu não olhar e eu não sei mais o que aconteceu. Só me acordei no outro dia, eu devo ter adormecido, né? Com a mãe, né? A gente se sente seguro. Sim. E eu me acordei no outro dia e lembro que nesse dia minha mãe, com a empregada que tinha aqui chamada Damiana, lavaram o quarto todinho com sal grosso. Com sal grosso, né? Lavaram a casa com sal grosso, lavaram o quarto e a casa toda com sal grosso. Sim. Pronto. Mas a gente sempre ouvia muito barulho na cozinha, muita zoada na cozinha, segundo minha mãe, né? Eu nunca escutei, porque depois que a gente adormece, quando a gente é criança, só acorda de manhã. Apesar de que naquela madrugada eu me acordei, mas eu creio que algo tem me feito acordar, né? Algo me fez acordar. Eu acordei com um frio muito grande. Uma coisa que não é normal. Né? Algo anormal. A sua mãe é a irmã de seu Ulisses, né? Ulisses A minha irmã, a minha mãe, ela é irmã de seu Ulisses. Que foi vereador aqui em Brejinho. Foi vereador aqui em Brejinho. E do seu Ari, né? Residiu nessa residência. Ari que residiu aqui nessa residência também, até a partida dele. Certo. E outros tios que eu tive também, que eu não cheguei a conhecer, que também residiram aqui nessa. Então é uma casa que tem história, né? Tem muita história. Essa casa aqui tem muitos anos, né? É uma casa do início, do começo de Brejinho, né? Das primeiras casas de Brejinho. É isso. Certo. O senhor já falou muito sobre o que lembra de Brejinho, mas lembra de algumas figuras, por exemplo, de quem era o prefeito na época? Na época o prefeito era seu Alvelino. Seu Avelino? Era, seu Alvelino, era o prefeito de Brejinho. E eu lembro aqui da farmácia, a única que tinha aqui era a farmácia de seu Hermínio, né? Uhum. E tinha um balcão de madeira grande, o chão era de tijolo. Lembra E lembro ele era um cidadão assim, bem sorridente, de bigode.
E eu lembro também do elixir que ele vendia, E de que seu... eu detestava e meu pai me obrigava a tomar todo ano uma garrafa daquela. Eu era É, obrigado a tomar. era seu quinzinho Era, hein? quem vendia era seu quinzinho Quem vendia era seu, ou Hermínio? seu Hermínio, Era né? Não era Hermínio. do seu Hermínio na farmácia? É, tinha formato de seu Hermínio. Meu bisavô tinha de quinzinho também, tinha uma de quinzinho. Essa que é desse lado, que é do pai de Lulu, de Chico, de Hermínio. É Hermínio mesmo, é. É, Eles vendiam um elixir, né? vendia o elixir. Esse aí, aquele um purgante, Sim. né? Que a gente tomava assim, à força, era obrigado a tomar. Ou tomava ou apanhava, não era diferente de hoje em dia. Né? Naquela época, Brejinho, assim, o pessoal, o meio de transporte, o povo tinha bicicleta. Ah, não, o meio de transporte aqui era um misto, né? Era um misto de seu Alvelino e um ônibus de seu Nenzinho, um ônibus muito parecido com esses ônibus escolares de hoje em dia, né? Sim. Tem essa frente igual a frente de um caminhão. Carro era difícil alguém possuir um carro, né? Carro nessa época que ninguém tinha carro. O transporte que tinha aqui era o misto. O misto é o quê? Misto era um caminhão que eles faziam uma boleia grande Sim, para transportar as pessoas. para transportar as pessoas, que você ia para Natal, saía de manhã para chegar lá, Ave Maria. Né? Porque também só tinha o asfalto, era depois de São José do Mipibu, acho que era, ou era de Parnamirim em diante, era que tinha. Asfalto, até lá o Até lá caminho era pissarro, era pisar. era areia, pissarro. E aí, se o rio Araraí tivesse cheio, tinha que desviar e ir aqui por Monte Alegre. Sim, E quando o rio Araraí estava bom de andar, eles iam por aquele caminho ali do Laranjeiro, né? Laranjeira, né? Laranjeiro. É, o Mas pessoal depois eles passaram a usar mais esse aqui que vai para o o Monte Alegre, Monte São Alegre, José. já para evitar mais aquele rio, né? Que o rio naquela época era largo Aham. e o carro passava por dentro, né? Se tivesse chovido muito, tivesse cheio, não tinha condições de passar. Então passaram a usar essa outra estrada. E você saía de Natal de 2 horas da tarde e ia chegar em Brejinho de noite, né? Uhum. E saía daqui de manhã cedo e ia chegar lá depois de 10 horas do dia, também devido às condições das estradas Entendi. da época. Bicicleta aqui o pessoal tinha, usava Rapaz, bicicleta aqui era poucas, muito poucas, né? Inclusive o meu pai, que viajou para fora, ele era militar e fez umas viagens chamadas Viagem de Ouro, e ele trouxe as bicicletas da banda da Itália, né? Trouxe bicicleta aqui trouxe 3 bicicletas, né? Para os filhos aqui. E comprou a bicicleta dele já aqui no Brasil também, comprou para ele, mas a bicicleta naquele tempo era um artigo de luxo, né? Não era todo mundo que um podia jovem ter que uma... possuísse uma bicicleta. assim, uma bicicleta era uma coisa de admirar, né? Eu lembro que era... Aí depois teve a Caloi e a Monarch, também só tinha essas duas marcas, né? Aham. Caloi e Monarch aqui no Brasil. Era isso, né? E a gente fazia todo final de semana um passeio até o Rio Araraí, onde a gente ia tomar banho e depois retornava. De bicicleta. Mas o transporte mesmo aqui do pessoal era mais cavalo. E depois foi que foi chegando as bicicletas, mas quando eu tive aqui, morei aqui em Brejinho, tinha pouquíssimas bicicletas. Eu quase não lembro de bicicleta aqui em Brejinho. Lembro das que a gente possuía na época, Aham. né? E moto demorou mais a chegar A moto aqui eu só vi duas, naquela época que chamavam motocicleta, que era uma com Paulo, filho Quinzinho. de Quinzinho, e Américo. Cada um tinha Uma uma motocicleta. moto dessa, né? Acho- Aí depois, além foi os únicos que eu vi, as únicas motocicletas que a gente viu aqui. Brechinho viu naquela época de Na época você ainda morava aqui? 68, foi. Era as únicas motocicletas que a gente chegou a ver aqui.
E também tinha o Jeep, né? Jeep aqui também tinha, né? Tinha o marido de Dona Dezinha, que eu esqueci do nome dele, que tinha aqui Jeep fazia viagem para Natal de Jeep. Depois, infelizmente, houve um acidente com ele e ele veio a falecer justamente, né, conduzindo o Jeep dele. Mas o transporte aqui era o misto, o ônibus de Nezinho e esse Jeep. E depois Paulo, mais para frente já, Paulo comprou também um Jeep, não me lembro se era uma Toyota na época, um carro assim, que também fazia essa linha para Natal. Mas esses aí eram os únicos transportes que tinha aqui. Na cidade. Muitos meios de transporte aqui para levar a população até Natal era esse Jeep e um misto e o ônibus, né? Um ônibus daquele modelo antigo, parece um ônibus escolar muito parecido, que pertencia a seu Nezinho, ao senhor Nezinho, né? Esse ônibus pertencia ao senhor Nezinho, que é casado com Dona Moça. Certo. A cultura de Brasília naquele tempo, tem alguma coisa a falar assim sobre a cultura daqui, como eram os costumes do pessoal? Não tem nada muito. Pois, naquela época aqui era o São João. Festa de Reis. O São João, a festa de Reis, né? Era o que era mais comemorado aqui em Brejinho, né? O carnaval praticamente não existia, nunca foi de carnaval Brejinho, né? Ainda vinha aquele lá, os índios de Areis, né? Que todo ano vinha aqui, né? Que chamava os índios de Areis. E também o Lampião, né? Que também vinha de Areis também. Era sempre né? de Areis, né? Que até hoje existe lá esse folclore lá, né? Em Areis. E eles vinham aqui visitar, a gente morria de medo, né? Dos índios, dos cangaceiros, a gente era pequeno. E o papangu, que era uma coisa que existia aqui em Brejinho, que era muito legal, e todo mundo tinha muito aqui, né? O pessoal que saía de Papangu aqui, saía muita gente aqui de Papangu. Papangu era o quê? Papangu era o cara com um pano na cabeça, um negócio para você não identificar, vestir uma roupa diferente, roupa de mulher, roupa de todo tipo de roupa esquisita. E para você não identificar quem era, e andava com um pau na mão. E aí quando eu lhe via, fazia que ia correr, que ia bater em você, e você corria com medo, que até os adultos tinham medo, né? Aí ficava todo mundo com medo do papangu, fulano, não é, e tal, e ficava naquele negócio, aí o cara saía andando de um jeito diferente, puxando a perna e tal, para ninguém identificar, e aquela coisa, né? Então existia o papangu aqui no carnaval, era o papangu. E depois existia a festa de Reis e o São João, que era muito legal. Me lembro que era tanta fogueira na rua que você não podia nem respirar direito. Você ia andar na rua, ficava com os olhos tudo vermelhos, Hoje em dia... os olhos ardendo, né? Porque em toda a frente de casa tinha uma fogueira. E isso era muito legal. E aí a fogueira e depois o milho assado, né? Todo mundo ia comer milho assado em frente de casa, na fogueira, assado na hora na fogueira, era muito legal isso também. E hoje em dia ninguém vê mais essas coisas, né? Está cada vez mais difícil de você ver. Verdade. Mas antigamente as fogueiras eram tudo na frente das casas e o milho assado, né? Era isso aí. Aí sempre teve canjica, né? Tinha muita casa de farinha aqui na época? Tinha muita casa de farinha na cidade? Aqui na rua tinha muita casa de farinha. Meu avô tinha casa de farinha ali para frente. Aqui nessa mesma, na rua principal aqui tinha, ali quase em frente ao colégio Maria Augusta? Ali perto da casa de Emílio, ali tinha casa de farinha, não sei se pertencia à família dele, aquela casa de farinha, mas ali tinha casa de farinha também. E era isso. Ali onde é o mercado hoje em dia tinha casa de farinha.
Lembro muito bem, tinha lá atrás é onde ficava aquela manipoeira e tal. Inclusive, há uns anos, naquela época, teve dois cidadãos aí que foi cavar um cassimbão, mas infelizmente eles chegaram a falecer, porque devido ao gás, né? O gás, né? Segundo eu fiquei sabendo, o gás lá devido à manipoeira, né? A manipoeira, então eles cavaram lá perto de onde tinha manipoeira e vieram a falecer. Eu lembro muito bem desse dia que o corpo de bombeiro quem veio resgatar os dois, né? Entendi. Agora sobre a sua vida pessoal, né? O que é que o senhor pode nos contar acerca da sua vida profissional como Bom, mergulhador? na verdade eu fui em 76, eu tinha 16 anos e 6 meses, e aí prestei concurso para Corpo de Fuzileiros Navais, e quando eu dei baixa do Corpo de Fuzileiros Navais em 80, eu fiz o curso de mergulhador profissional e trabalhei embarcado durante muitos anos, onde vim me aposentar. E depois que me aposentei, para não ficar inativo, eu fiz um concurso público para bugueiro profissional, onde eu trabalhei uns 20 anos. E depois resolvi comprar um sítio para mim. Eu sempre tive vontade de possuir um sítio. E aí achei que Brejinho era o lugar ideal, já que aqui tem as terras da minha família, tem a minha família, né, a história da minha família. E eu gosto muito de Brejinho, porque é um povo muito trabalhador, um povo que gosta muito de plantar, né, de criar, de plantar. Então eu achei Brejinho o lugar ideal para eu vir Sim. viver aqui, né. Apesar de que eu tenho residência em Bahia Formosa, né, morei lá muitos anos. Mas aí eu quis dar um tempinho de praia, né? Quis passar um tempinho longe da praia. A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu já estava numa idade que eu digo, bom, se eu quiser possuir um sítio, tem que ser agora, enquanto eu tenho idade para possuir sítio. E aí eu decidi vir para Brejinho e estou muito feliz aqui, gosto muito daqui de Brejinho. E quando eu vim, fui residir lá no meu sítio. Mas devido aos problemas de hoje em dia da cidade grande, eu tive que mudar, assim, passar o dia no sítio, mas venho dormir aqui na residência aqui da minha mãe aqui, né? Nessa casa, no casarão aqui, que eu Entendi. abri depois de muitos anos estar fechado aqui, eu abri para morar. Nos tempos que o senhor trabalhou como mergulhador, presenciou assim algum caso de racismo? Assim, Não, eu trabalhei numa firma inglesa. E na firma inglesa eu presenciei porque existia um cidadão lá de cor e infelizmente ele não ficava junto com a equipe de mergulhadores ingleses, ele ficava separado num camarote sozinho. E aí quando a gente descobriu, a gente da nossa equipe, que ele ficava só, a gente se aproximou mais dele e fizemos com que ele passasse a fazer parte do nosso grupo lá, para frequentar lá os nossos camarotes lá, a recreação e jogar com eles, jogar sinuca, jogar ali, baralho, junto com a gente, já que os outros, né, o povo, os companheiros dele lá de trabalho, só tinha contato com ele durante o trabalho. Quando terminava o trabalho, dava as costas para ele e ele ficava isolado. Então, a gente resolveu aproximar ele da gente aqui, da sua equipe que é um da brasileiro, né? nossa equipe aqui de brasileiros, né? Que era duas equipes, uma de brasileiros, uma de ingleses. E só tinha esse negro na equipe de ingleses e o negro mesmo dizia que infelizmente ele ficava separado, eles não queriam assim muito contato com eles assim fora do trabalho, né? O negro ficava separado, a gente achou aquilo um absurdo, né? Inclusive eu estava em Salvador, no mar em frente a Salvador, e dava para ver a cidade,
E um dia ele fez um mergulho muito pesado e quando ele subiu ele disse, querem matar negro. Eu digo, não, mas aqui onde você está é em Salvador. Aqui, todos nós aqui somos negros, todos nós somos brancos, todos nós somos negros. Temos a mesma cor, ainda mais aqui nessa cidade aqui, onde você está agora, Salvador. Eu vi que ele ficou muito feliz com isso e procurou se aproximar mais da nossa equipe. Ele viu que a gente estava dando muita atenção a ele, dava atenção a ele, porque via que ele era discriminado, né? Infelizmente, né? Existe isso, né? Ainda existe isso. Entendi. Na época de Bugueiro teve algum caso interessante que ocorreu quando trabalhava? Não, na época de Bugueiro, todo dia era interessante, porque todo dia era diferente, né? A gente ia para as dunas de Genipabu, e lá onde faz aquele passeio com emoção, né? Sim. Aquelas manobras radicais, né? Que naquela época era muito legal, muito mesmo. Eu adorava fazer aquele trabalho, né? Naquelas dunas. E tive a oportunidade de fazer passeio com alguns artistas da época, né? Como Paloma Duarte, Márcio Nanini, né? A gente passeamos junto, inclusive falei para eles uma vez que nunca tinha assistido novela na minha vida. Eles não acreditaram, mas disseram a mim que tinha acertado, né? Porque eu não tinha interesse nenhum assim de ficar. Eu disse a ele que o mesmo tratamento que eu dava a eles, eu dava a qualquer cliente que subisse no meu carro. Não existia nenhuma diferença. Eu não tratei eles assim de uma maneira diferente, especial. Não, eu tratei eles com o mesmo respeito, a mesma atenção que eu tinha a qualquer outro cliente que subisse naquele carro comigo para fazer o passeio das dunas de Genipabu. Quando fez o concurso para Bugueiro, foi uma das melhores notas, foi a sua, né? Quando eu fiz o meu concurso para Bugueiro, foi 50 vagas para 1.200 pessoas. Eu tirei em segundo lugar, né? E o amigo meu que estudou comigo muito também, Everardo, que ele agora mora na França, ele tirou em primeiro lugar, né? Na verdade, a gente descobriu um erro na prova. E aí a gente foi até a Secretaria de Turismo para dizer que a gente achou um erro num quesito. Tinha um quesito que estava errado. E aí a gente queria mais meio ponto cada um. Inclusive, nessa época, o pessoal de lá disseram, rapaz, mas se vocês entrarem, vocês forem querer esse meio ponto para ficar com 10, vocês vão botar mais 150 pessoas na concorrente, para dentro do curso com vocês. Então a gente disse a eles que a gente adorava a concorrência, não tinha problema nenhum, e que a gente preferia que entrasse mais 150 pessoas, mas a gente queria meio ponto. E aí entrou mais 150 pessoas, só tinha 50. Mas aí a gente, com isso, entrou mais 150, mas eles foram reprovados lá na prova de dunas, né? Foram todos reprovados. E só ficou 50, porque só tinha 50 vagas, né? Entrou mais 150 para concorrer 50 vagas, né? Era 1.200 pessoas para 50 vagas. Então, como a gente descobriu esse erro, todo mundo ganhou meio ponto, então entrou mais 150 pessoas, mas foram reprovados, tinha que ser reprovado 150. E podia ter sido eu ou outro qualquer também, mas como a gente já andava muito naquelas dunas naquela época, a gente não teve problema para ser aprovado. E os 150 que entraram a mais, alguns ficaram e outros foram reprovados. E no final reduziu novamente para 50 vagas. Entendi. Ficou 50 vagas. O que motivou o senhor a se tornar assim, a comprar um detector de metais, se tornar um, como se dizem, caçador de tesouros, né? Rapaz, um dia eu ia viajando para Fortaleza, estava no avião e tinha um cara vendo uma revista de Jacques Cousteau. E eu pedi para ver também, depois que eu dar uma olhadinha, e ele começou a conversar comigo, eu falei que eu era mergulhador e que eu estava indo a Fortaleza justamente para procurar um poço de petróleo, né? Ter as coordenadas
e procurar, que eu trabalhava com essas buscas e coisas assim. Então, ele disse a mim que ele era caçador de tesouro e que ele estava para fazer uma equipe para procurar um navio lá em Cabedelo, um navio da época do descobrimento, que explodiu, segundo diz, com a carga de ouro e pedras preciosas. Mas a gente passou bem um ano sem contato, eu dei o meu número. E depois, quando ele ligou para mim, eu estava muito bem empregado. Eu tinha feito o concurso para bugueiro e, como tive uma das melhores notas, fui trabalhar numa empresa chamada Enterprise. Eu fazia passeio todos os dias. E um dia minha mãe ligava para mim e disse: olha, teve um cara chamado Yang que ligou para você. Aí eu me lembrei que era Yang, era justamente aquele cara que tinha aquele dia no voo. Mas eu tinha trabalho todo dia nessa época. Hoje em dia o trabalho de bugueiro diminuiu bastante, está em crise. Mas naquela época você tinha passeio todos os dias, então eu não me interessei muito. Eu já tinha trabalhado muito como mergulhador, não levei muito a sério. Aí ele ligou para mim, um dia eu estava em casa, ele ligou, minha mãe disse: olha aí, Yang. Aí ele disse: olha, eu estou com tudo pronto e tal, barco, tudo e tal. Aí eu disse a ele que infelizmente eu também havia feito uma cirurgia de ouvido, foi isso também. Tinha feito uma cirurgia de ouvido e não estava mais podendo mergulhar, né? Justamente tinha me aposentado, fiz cirurgia de ouvido e tinha me aposentado. Não estava podendo mais mergulhar, nunca mais eu pude mergulhar depois dessa cirurgia. E aí expliquei isso para ele, e ele, tudo bem. Então, só que eu lhe prometi que eu ia lhe convidar quando eu tivesse com a embarcação toda equipada, e eu estou fazendo isso, mas você não pode mais. Eu disse: infelizmente eu fiz uma cirurgia no meu ouvido, já com muitos problemas, muitos acidentes lá fora, no mar, e aí eu não pude ir. E no dia que eu fiz o passeio com Paloma Duarte e Márcio Nanini, e quando a gente ia descendo, a gente foi para a pousada Sombra e Água Fresca, lá na Pipa. E quando eu cheguei na portaria, aí veio o filho do dono da pousada, do Zé Maria, com a revista Veja, e disse: olha, Marcondes, você conhece? Ele sabia que eu tinha trabalhado como mergulhador, e disse: Marcondes, você conhece Yang, o caçador de tesouro? Eu disse: sei quem é. Aí ele disse: está aqui ele. Aí mostrou lá na capa da revista Veja, ele com umas mãos cheias de colar de ouro, de cordões de ouro e tal, que ele havia encontrado o tesouro que ele estava procurando. Aí foi isso, né? Na hora de assim, que pena que eu não fiz parte dessa equipe, né? Foi justamente nesse dia que eu estava fazendo passeio com Paloma Duarte e Márcio Nanin, né? Digo: olha só esse cara, para eles, né? Digo: olha só esse cara, ele me convidou para fazer essa procura desse tesouro. E eu, infelizmente, não pude ir, porque eu havia feito cirurgia de ouvido e não podia ir de jeito nenhum. Perdi a oportunidade. E os caras encontraram o tesouro. Está aí, ó. Se recorda em que ano foi isso? Em que ano foi? Isso foi, rapaz, eu não sei se foi em 2001, 2002, uma coisa assim. Foi recente, então não faz tanto tempo. Foi, não. foi 2001, recente. 2002. Foi recente. O meu concurso de bugueiro eu fiz no ano 2000. Foi uns 2 ou 3 anos depois. Foi entre o ano 2002 para 2003. Foi isso aí. Foi isso aí. Aí depois disso o senhor comprou detector de metais? Aí depois disso, né, eu fui morar em Bahia Formosa e estava trabalhando com turismo lá também, fazendo passeio de bug. E tem uma lagoa chamada Lagoa da Coca-Cola, onde naquela época era muito frequentada. Hoje em dia nem tanto mais, que o turismo caiu muito para lá. Mas naquela época era muito frequentada. Então eu cheguei assim e digo: poxa, eu acho que eu vou comprar um material, um detector de metais, para dar uma pesquisada aqui nessa lagoa. Ela começou não sei por qual motivo, ela nunca secava. Aí depois ela passou a secar todo ano. E então eu comprei esse material e fui para lá. E dentro de uma semana eu achei 15 alianças lá de ouro, lá
na Lagoa da Coca-Cola. Aquelas outras alianças de metal, de prata e tal, eu achei um monte também, mas esses aí estão fora, né? Agora de ouro eu lembro que eu encontrei na faixa de 15 alianças de ouro. Depois eu passei a ir lá todo ano, brincar lá, quando eu não tinha passeio, eu ia para lá brincar. Sempre que a lagoa secava, eu ia para lá brincar e sempre achava uma ou duas alianças, todo ano. E depois eu resolvi vir embora para Brejinho, porque eu sempre tive vontade, como eu falei, de possuir um sítio, de criar, de plantar. Então a oportunidade era essa. Eu vim para cá e trouxe até os meus materiais, trouxe os materiais que eu tenho ali, os detectores, né? Estão guardados. Eu já escutei, já ouvi algumas histórias aqui, mas as histórias que a gente foi, até agora nenhuma foi comprovado que tenha sido verdadeira, né? Então a gente não encontrou nada de interessante, mas aqui tem histórias, em Brejinho tem muita história também. Estou esperando o convite dos amigos, né? Me chamar para ir lá pesquisar, a gente vai, para mim é um prazer. Tá certo. Para a gente encerrar a entrevista, existiu alguma história ou alguma experiência pessoal que gostaria de compartilhar? Alguma história ou experiência que tenha tido um impacto significativo na sua vida, assim? Alguma coisa que lhe marcou? Não, Não? não. Eu acho que o que marcou na minha vida foi essa história, né? Desse caçador de tesouro que me convidou e eu não fui, né? Não pude ir. E ele realmente encontrou lá o navio lá com os tesouros, né? Isso aí foi a história que mais marcou na minha vida, assim, né? Sim. Tá certo, então. Então a gente está dando encerramento aqui à entrevista. Muito obrigado, senhor Marcondes, por ter sido Foi um prazer. aberto sua casa aqui, essa casa centenária, para realizar essa entrevista aqui. Muito obrigado por tudo aí, viu? Foi um prazer, espero ter ajudado, né? Ter conseguido ajudar em alguma coisa. Para mim foi um prazer, né? Porque falar sobre a história dos meus parentes, do meu avô, dessa casa, né? Que foi construída pelo meu bisavô. Então foi muito legal. Gostei muito também. Foi um prazer. Tá certo.